História para crianças. Se não escrevi o livro definitivo que tornará a literatura portuguesa, enfim, uma coisa a sério, foi só porque ainda não tive tempo. Isto é o que me diz o meu amigo Ricardo, e dilo com tal convicção que muito cético seria eu se não acreditasse sob palavra. Ora, na pequena roda dos meus leitores é sabido que eu sou o homem mais a jeito de se deixar convencer pela força das alheias certezas. Quanto me dariam para duvidar se estes homens afirmam tanto e tão frontalmente, com os olhos à direito e a mão que não treme? Digo, sim, senhor, se a intimidade não dá para mais. E se é o caso de dar, como acontece com o meu amigo Ricardo, acho-me tão eloquente que construo uma frase de 8 palavras. Então vê lá isso, cá fico à espera. Aliás, para ser inteiramente sincero, até sei de onde me vem esta universal compreensão que em particular acredita na obra definitiva do Ricardo. Conhecemos sempre muito mais dos outros quando já nos passaram pela porta da rua ilusões parecidas. Lembramo-nos de que estivemos sentados no degrau a ver passar o mundo e ver chegar-se uma ideia pelo nosso lado, percebendo-se logo que aquilo era conosco por sinais que não enganam. E depois, vá lá saber-se, ou hesitamos, ou a ideia perdeu as pernas, continuamos sentados a cuspir a saliva da decepção e a inventar a desculpa que daremos a nós próprios mais tarde. Comigo, o caso não foi assim tão grave, mas deu para imaginar que seria capaz de escrever um dia a mais bela história para crianças, uma história muito simples, com respectiva lição moral, para proveito das gerações novas que manifestamente não se tornariam adultas se não lhes reconhecessem o sumo. Ao contrário do que se pense, não venho hoje escrever essa história. Limito-me a contá-la, a dizer o que nela se passaria, coisa que, não esqueçamos, não é o mesmo que escrevê-la. Escrever é a obra doutra perfeição, é fazer aquilo que diz o meu amigo Ricardo. E daí, como já disse, tirei eu o sentido, também por falta de tempo. Mas vamos ao conto. Na história que eu escreveria, havia uma aldeia. Não se temam, porém, aqueles que fora das cidades não concebem histórias nem sequer infantis. O meu herói menino tem as suas aventuras aprazadas fora da sossegada terra onde vivem os pais. Suponho que uma irmã, talvez um resto de avós, e uma parentela misturada de que não há notícia. Logo na primeira página sai o menino pelos fundos do quintal e de árvore em árvore como um pintacilgo desce ao rio. E depois por ele abaixo, naquela vagarosa brincadeira que o tempo alto, largo e profundo da infância a todos nós permitiu. Em certa altura, chegou ao limite das terras até onde se aventurara sozinho. Dali para diante começava o planeta Marte, efeito literário de que ele não tem responsabilidade, mas com que a liberdade do autor acha poder hoje aconchegar a frase. Dali para diante, para o nosso menino, será só uma pergunta sem literatura. Vou ou não vou? E foi. O rio fazia um desvio grande, afastava-se, e de rio ele estava já um pouco farto, tanto que o via desde que nascera. Resolveu, portanto, cortar à direita pelos campos entre extensos olivais, ladeando misteriosas sebes cobertas de campainhas brancas, e outras vezes metendo por bosques de altos freixos onde havia clareiras macias, sem rastro de gente ou bicho, e ao redor um silêncio que zumbia, e também um calor vegetal, um cheiro de caule sangrando de fresco como uma aveia branca e verde. Oh, que feliz ia o menino! Andou, foram rareando as árvores e agora havia uma charneca rasa, de mato ralo e seco, e no meio dela uma insólita colina redonda como uma tigela voltada. Deu-se o menino ao trabalho de subir a encosta, e quando chegou lá em cima, que viu ele? Nem a sorte, nem a morte, nem as tábuas do destino. Era só uma flor. Mas tão caída, tão murcha, que o menino se achegou, de cansado. E como este menino era especial de história, achou que tinha que salvar a flor. Mas que é da água? Ali no alto, nem pinga. Cá por baixo, só no rio, e esse que longe estava. Não importa. Desce o menino a montanha, atravessa o mundo todo, chega ao grande rio Nilo, no côncavo das mãos, recolhe quanto de água lá cabia,
Volta o mundo a atravessar, pela vertente se arrasta, 3 gotas que lá chegaram, bebeu-as a flor sedenta. 20 vezes cai lá, 100.000 viagens à lua, o sangue nos pés descalços, mas a flor aprumada já dava cheiro no ar, e como se fosse um carvalho, deitava a sombra no chão. O menino adormeceu debaixo da flor. Passaram as horas e os pais, como é costume nesses casos, começaram a afligir-se muito. Saiu toda a família e mais vizinhos à busca do menino perdido, e não o acharam. Correram tudo, já em lágrimas tantas, e era quase sol pôr, quando levantaram os olhos e viram ao longe uma flor enorme que ninguém se lembrava que estivesse ali. Foram todos de carreira, subiram a colina e deram com o menino adormecido. Sobre ele, resguardando-o do fresco da tarde, estava uma grande pétala perfumada, com todas as cores do arco-íris. Este menino foi levado para casa, rodeado de todo respeito, como obra de milagre. Quando depois passava nas ruas, as pessoas diziam que ele saíra da aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho e do que todos os tamanhos. E essa é a moral da história.